Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um Jornadas Literárias. Estamos na segunda parte da nossa conversa sobre Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, último episódio aí dessa grande trilogia do Nolan. Nolan que é diretor de outros filmes, um que eu acho sensacional dele, Dunkerque, por exemplo. Né? Então, Não assim, cheguei a ver ainda. Não, sensacional, então um grande diretor aí que parece, né, ter colocado grandes elementos que estavam na cabeça dele, elementos simbólicos, usando esse personagem do Batman. Por isso até alguns comentam, né, que o filme destoa muito do que se produziu acerca do Batman no cinema, né, em períodos anteriores. Agora vamos, né, procurar fazer um comentário para concluir, né, a nossa análise, sempre breve, né, pessoal, sempre tem muitas coisas. Coloquem nos comentários outros elementos que vocês perceberam, coisas que vocês gostaram, acharam interessantes, que valia também a pena comentar, porque daí a nossa análise do filme continua nos comentários também, né? Então, Isso. aí vocês vão e também... a gente pode comentar em outros vídeos aí também de passagem, Exatamente, né? exatamente. Porque sempre tem uma conexão aqui, outra ali, que dá pra encaixar, né? Algum comentário que ficou faltando, que seja importante aí. Exato. Então, Mário, vamos continuar aí essa conversa. Paramos no Alfred. Estávamos falando sobre como o Alfred estava colocando o Batman diante do paradigma de que retomar, né, os paramentos do Homem-Morcego ia levá-lo provavelmente ao suicídio ou revelava o desejo dele de se destruir, né? Isso, porque em primeiro lugar ele tava manco, né? Tem até um... Eu fiquei pensando depois, né? Porque ele caminha lá com uma bengala e tal. E me lembrou do enigma da esfinge do Édipo, né? Porque tem as idades do homem, na terceira idade ele tem três pernas, né? Então ele caminha, por quê? Porque ele caminha com uma bengala, né? Não sei se não tinha uma referência longínqua aí, de qualquer forma, mas de qualquer forma, ele estava detonado, né? E fazia 8 anos que ele não atuava como Batman, totalmente fora de forma, etc. Né? Então o Alfred ali, com aquele olho clínico, ele viu que não é um negócio sério isso, né? É um desejo de autodestruição, provavelmente, né? Que ele tinha, já que ele já estava praticamente um morto, porque estava isolado em casa, não aparecia há 3, 4 anos, né? Então, né, e aí uma reaparição naquelas condições contra um cara temível, como era o Bane, né? E o que acontece é que não dá outra, né? Ele enfrenta o Bane, leva um pau, e uma ainda... surra de criar bicho. Uma surra de criar bicho. E ainda o Bane, né, de uma forma também, até certo ponto simbólico, pega ele, levanta e... Quebra o espinhaço. Quebra o espinhaço, exato, que é uma cena Que é tratada em HQ, essa HQ, é famosa, né? Famosíssima, né? Não acontece do mesmo jeito, é na mansão Wayne, né? Daí tem uma coisa interessante, é que nesse último filme a identidade dele tá caindo, né? Por exemplo, o Bane sabe que o Bruce Wayne é o Batman, né? E o Blake, né, que é o Robin, que a gente falou até no outro episódio, ele também sabe. Ele deduziu lá, porque os dois eram órfãos e não sei o que, e ele viu no brilho do olhar, uma coisa assim. Um elemento mais emotivo, intuitivo, assim. Isso, ele viu que o Bruce Wayne, que era o cara que bancava o orfanato onde ele, né, morava, que uma vez apareceu lá, ele viu que ele estava escondendo alguma coisa e deduziu daí, né, anos depois, que ele era o Batman e tal e coisa. Até porque, né, se a gente for estritamente realista, né, sempre que o Batman some, quando o Bruce Wayne some... Se você reparar bem... Se você parar pra pensar, né, tá meio que na cara, assim. Mas enfim. Então tem esse negócio da identidade dele que tá caindo, né? É como se fosse mesmo o fim de um ciclo, né? E depois a gente vai ver como é que isso aparece de uma forma até simbolicamente interessante no final do filme. Então nós temos essa cena aí, icônica, e daí, depois de quebrar a espinha, na verdade não quebra, né? Pelo que dá a entender posteriormente, quando o Batman tá no poço, é que ele deslocou uma vértebra, né? O que ele quis dizer com isso, né? A gente pode lembrar da cena do Gênesis, onde a mulher sai de uma vértebra de Adão. Talvez seja alguma relação com isso, não sei. Uma costela, na verdade. Costela, né? isso, é uma costela, exatamente. A vértebra, e
aí vamos falar da verossimilhança, né? Mas é que existem lesões, né, eu acho que chamamos a medula óssea, essa que está na nossa coluna, né? Propriamente que existem lesões que podem inclusive causar um período determinado de uma incapacidade para andar, mas que depois se quadra a pressão ou deslocamento e assim por diante, a pessoa poderia recobrar, né, a própria os movimentos assim por diante. Há casos inclusive de enxaqueca que está relacionado a isso, né? Uma vértebra mal colocada, a pessoa vai lá no quiroprata, o cara bota no lugar, uma dor de anos, passa quase como tirando com a mão, né? Mas é tipo como se fosse de alguma forma um estado de incapacidade temporária, né, que tem um elemento simbólico propriamente daquilo, né? Quer dizer, não adianta. Eu acabei lendo dessa maneira, que é uma quase óbvia, né? Quer dizer, na verdade, você tem quase que uma mão da providência, tendo você tendo aquele ferimento, ou aquela coisa, que é o que te traz, na verdade, é um ferimento, mas talvez seja mais um símbolo, né, da soberba, da híbris, desse desejo de vingança, de vingança não, mas de se provar e de se destruir. Tem um enfrentamento, esse enfrentamento poderia ser algo fatal, mas algum elemento providencial acaba evitando que seja, na verdade, algo não fatal, mas algo necessário para o sujeito cair em si, e aí então se preparar para esse próximo confronto, né? De alguma forma. Isso também é uma coisa que aparece volta e meia nas histórias, né? Um primeiro confronto desastroso, né, que poderia ter levado até a morte do herói. Sim. E o herói sobrevive, e aí depois retorna para então um confronto onde ele vai superar aquele mal, né? Isso, ele vive para lutar no dia seguinte. No dia seguinte, né? É uma expressão traduzindo do inglês, né? Exato. Live to fight another day. E aí, é exatamente isso que acontece. Quando ele tá no... Só que aí acontece algumas coisas um tanto... Não sei se é uma certa resistência minha aí quanto ao filme, e sei lá, né? Mas assim, pra mim não pega muito bem, não fecha, não bate muito bem. Mas o que acontece é que quando ele tá no poço, ele tem quase como um novo treinamento ali, né? Tem um pessoal que habita lá, né? Que tá preso, que é uma prisão, na verdade, o poço, né? E aí ele tem que enfrentar, ele tem que subir, né? Escalar, e aí ele chega numa plataforma e que ele tem que dar um salto, né? E ele não tem o que fazer. E aí eles amarram uma corda, né, na pessoa, porque se ela não alcançar, ela tem que pular e alcançar um outro patamar acima. Se ela não alcançar, ela vai cair e vai ficar presa pela corda, né? Vai se machucar pra caramba, mas... Então você não cai esse borracha. Não vai cair de cara no chão, né? E aí ele tenta umas quantas vezes e não consegue. E aí tem a lenda de uma pessoa que conseguiu fugir, que todo mundo acha que é o Bane. Desculpa. E depois... Deixa eu deixar claro, o poço não é... Porque o cara fala em poço, eu preciso de um poço. O cara precisa de um poço mesmo. Mas na verdade é meio que um local no subsolo. Isso, a que é entrada chamado de um poço. Isso, é chamado de um poço. Pit, né? Pit. Só que é a entrada como se fosse um poço, mas lá embaixo tem, né, uma construção, Exato. que é um calabouço, né? E aí ele conversando com os caras lá sobre a pessoa que conseguiu fugir quando criança, né? Uma criança que conseguiu fugir e as pessoas acham que é o Bane, mas no final não é. Tem um plot twist no final, que pra mim também não serve pra nada, aquele plot twist. Deveria ser o Bane, né? Mas ele prova que é a Miranda Tate, que é a personagem que é aqui, né, uma filantropa lá, que é amiga do Bruce Wayne, que trabalhou naquele projeto com ele da energia limpa, né? No fim das contas, ela é a filha do Ra's al Ghul, né? Porque tem que ter o plot twist no final, né? Que, ninguém estava esperando isso. Pra mim, não tem porquê aquilo, né? E aí fica como o Bane era só um amigo dela que, quando ela fugiu, acabou, né, defendendo ela lá do pessoal que queria pegar ela e bater nela e tal. E aí, mas voltando pro Bruce Wayne, ele se informando com o cara que tava lá desde a época da guriazinha, da Miranda Tate, que é a Talia al Ghul, uma coisa assim.
ele informa que ela pulou sem a corda. Né? Então daí volta para aquele tema do medo, só que aí acontece uma inversão, né? O Bruce Wayne era o cara que tinha dominado o medo, e nesse filme ele acaba tendo que deixar que o medo tome conta dele de novo. Nossa. Né? Então, ou seja, ele tem que ter a dica que o cara no fundo do poço dá pra ele. É até interessante, tu pode, né, pensar que tem uma função pro medo mesmo, né, na constituição do homem, etc. Mas então ele teria que pular com medo de morrer, mas sem a corda, né? Só esse tipo de pulo que faria ele, né, ter a força interior necessária para, né? Existe o risco dele morrer naquilo, então ele colocaria uma energia a mais, né, naquele salto e tal. E tem toda a simbologia da corda, que em inglês é hope, né, que é o mesmo som com R, né, que é o mesmo som da palavra esperança, com H, né? Que é hope com H, né? Então tem toda essa questão. E aí, então, ou seja, ele teria que dar um salto sem esperança, né? Tipo, tem... sem expectativa de errar. Ou seja, não pode nem ter esperança. É um salto praticamente desesperado. Enfim, ele consegue subir, consegue sair e volta para Gotham, né? Tem alguma coisa que eu queria adicionar sobre essa parte? Não. Até essa coisa de dizer que o salto sem esperança tem um negócio que eu me lembrei agora, muito passando. É um salto, é o famoso leap of faith, né? O salto da fé, né? É quase como se fosse isso, né? A coisa do Indiana Jones aparece isso, né? Indiana Jones é a última cruzada. Sim. Que ele tem essa prova e que realmente ele não tem que fazer, ele não tem como saltar, essa que é a verdade. Então, na verdade, o que ele chama de, né, salto da fé, na verdade, é o passo da fé, né? Ele não tem como saltar, então ele vai lá e pisa aonde aparentemente não há nada, mas havia. Então, o que é também um elemento simbólico muito forte dentro da experiência de diversos sujeitos dentro de experiências religiosas, especialmente dentro do mundo cristão, que é aquela coisa de que o sujeito, até dar o passo da fé, parece que a coisa não está lá. Parece que o chão surge no momento que você dá o passo. Enquanto você está olhando para trás, você não dá. Que é a ideia de uma entrega, né? Para alçar determinadas altitudes, eu preciso dar tudo. É a famosa cena de andar na água, né? Exatamente, exato. É aquela coisa de você simplesmente Bom, isso aí, pessoal, é uma coisa... Isso é uma coisa tão séria. Esse é um elemento do filme que eu acho que vale a pena parar pra... Falando de um filme que talvez seja o mais fraco dos três. Exatamente. Esse é um dos pontos altos, na minha opinião, do filme, porque isso não é uma questão de uma história de herói somente ou algo do tipo. Essa é a assunção de uma verdade que é determinante para as pessoas chegarem, né, ao ápice da sua vida. E aí a gente vai ver isso em vários elementos dentro da literatura ao longo da história, para chegar desde o começo, que eu gosto muito de voltar como princípio da literatura ocidental, que é a Ilíada, né? Esse dilema de Aquiles. Ou uma vida longa, porém pacata, ou uma vida breve, porém ilustre. Né? E poema do Fernando Pessoa, os deuses vendem quando dão. Troca-se glória por desgraça. Ai dos felizes porque são só o que passa. Ou seja, a gente tem toda uma construção arquetípica aonde, na verdade, precisa esse processo ao qual Cortés, por causa, né, da ação de Cortés, né, se tornou célebre essa expressão, queimar as naus, que é quando Cortés queima os navios onde vieram ele e o exército espanhol, né, porque é tudo ou nada, gurizada. É do or die, como dizem os ingleses, né, é fazer ou morrer, né. Ou seja, isso coloca o sujeito numa dinâmica onde ele coloca tudo de si. Colocar tudo de si leva ele à unidade das forças dele, só que essa unidade das forças dele fatalmente é a unidade da própria personalidade. E com essa unidade da personalidade ele consegue, na verdade, chegar a um patamar de conhecimento de si, que sempre é um patamar de conhecimento, né, de Deus. No fundo é isso. Né? É aquela hora que eu me fiz capaz para que a magnanimidade divina fale comigo, e a partir dali, alcançando esse patamar, é muito difícil que eu vá voltar. Certo? Porque as minhas decisões já vão acontecer numa outra dinâmica,
que não é mais da dinâmica, é realmente uma estação de patamares. Exato. E aí quando ele consegue isso, só que tem que, é isso, o signo da morte tem que estar lá. Que é esse que é o grande ponto. E eu acho que talvez aí ele chegue numa coisa superior até do que havia chegado lá no começo. Porque uma coisa é uma fobia. Ele tinha essa fobia dos morcegos, né? Sim, sim. E para quem não sabe, o processo fóbico, principalmente para coisa, né, de sofrimento psíquico, de quem tem qualquer fobia, o sujeito pode entender perfeitamente do ponto de vista racional que o medo dele não tem fundamento. Ou que ele tem uma preocupação muito maior do que deveria, ou que ele, né, e ele mesmo assim não consegue dar o passo de vencer a fobia, seja ela qual for. Exato. Nesse caso, não. O medo é material, o medo tem uma coisa muito concreta. Se ele não alcançar lá, ele morre. Sim. Né? E esse signo da morte é o que acaba lançando luzes. Daí a gente sempre pensa nisso como treva, né? A morte a gente pensa como treva. Só que é interessante isso. Alguns falam que, na verdade, a morte como treva é um elemento que entrou no mundo ocidental a partir da peste negra do século XIV. Se eu vou ler, por exemplo, o conto, eu não me recordo agora de qual dos peregrinos, mas do livro de Geoffrey Chaucer, Os Contos de Cantuária, quando a morte aparece num dos contos, ela aparece vestida de branco. Então a morte também, a luz pode ser o símbolo da morte. Sim. Né? Porque a luz, a morte se refletida de maneira correta, não de maneira mórbida, não de maneira suicida. E aí a gente tem duas dinâmicas, né? O primeiro Batman, que queria se enterrar numa morte desnecessária, e agora o Batman que abraça uma morte por um sentido necessário. Então tem uma ambivalência nessa coisa da morte. Primeiro a questão do suicídio, depois a questão do sacrifício. Sim, que é o que ele vai fazer no final. Na verdade, ele faz e não faz, né? Porque daí eles têm toda a questão da bomba, né? Atômica lá e tal, que o Bane quer fazer explodir. Ele engana todo mundo dizendo que ele está trazendo a libertação. Sim. Mas o plano dele, no fundo, ele deixa isso bem claro, é explodir Gotham, é concretizar o destino de Ra's al Ghul, né? Até uma coisa que eu ia falar no primeiro episódio sobre o nome Ra's al Ghul, e sempre fui protelando, aproveitar agora para dizer, né, que esse nome Ra's al Ghul, ele é mais um dos nomes simbólicos aí, que na verdade ele significa ele é o nome de uma estrela, né, que é a estrela Algol, né, e aí para nós ficou só Algol, né, mas é do Al Ghul, né, Ra's al Ghul, que é a cabeça do demônio, quer dizer, esse nome, então, que é uma, em astrologia, é a estrela mais funesta de todas, né, é a estrela que está associada com tragédias e na China o nome dessa estrela, traduzindo, seria pilha de corpos, né, então, ligada a vários acontecimentos funestos, supostamente ao longo da história aí, né? Mas na astrologia ele tem esse sentido. Então, e na verdade para nós ele é a cabeça da Medusa, né? Ele é da constelação de Perseu, né? E aí seria Perseu carregando a cabeça da Medusa, que é um demônio, né? Da mitologia greco-romana aí, grega, né? Principalmente. Exato. Essas três irmãs terríveis chamadas as Górgonas, né? As Górgonas, né? Que é a que petrifica a pessoa. Petrifica a pessoa, o olhar petrifica. Isso, né? Então ele é esse cara aí, né? Esse é a história por trás do Ra's al Ghul, pelo menos do nome dele, né? Então o destino dele é trazer essa destruição em massa, né? Ele deixa isso bem claro, o Ra's al Ghul, e daí o Bane e a Talia al Ghul, que é a filha dele, também querem fazer, né? Como que concretizar esse destino da estrela Algol, né? Que são uma pilha de corpos e tal. E aí, então, o que o Bruce Wayne faz é que ele pega qual seria o nome? O bate-helicóptero dele lá, uma coisa parecida com isso, ele pega a bomba e, né, a última saída que eles têm é levar a bomba para fora da cidade e se explodir, né? E aí fica parecendo como... É até meio ambíguo esse final, né? Porque fica parecendo como se ele fez um sacrifício, mas na verdade ele tinha acionado o piloto automático, né? E acabou fugindo, sem que ninguém soubesse, então ele fingiu a própria morte. Também é um tema recorrente, né? Outra pessoa que finge a própria morte para desaparecer do mundo. E aí
concretizou o sonho do Alfred, né? Que o Alfred conta que ele tinha um sonho de que um dia o Bruce Wayne iria sumir do mapa e ele encontraria ele num café em Paris lá com uma mulher, com uma família e tal. E aí no final da história, o prólogo da história ali é o Alfred, né, que abandonou o Bruce Wayne ao longo da história, isso a gente acabou não dizendo, né, né que ele, naquela discussão que ele tem, em que ele diz que o Bruce Wayne está querendo se suicidar ao retomar o Batman, ele abandona, né, eles brigam e se separam ali. E aí o prólogo da história é esse, né? É o Bruce Wayne com a Selina Kyle, né? A mulher gata, nesse café em Paris, se eu não me engano. E o Alfred vendo eles lá, né? Então ele tá feliz agora, etc e tal. E acaba a história ali e tal. O que eu acho bacana sim, e não é só essa história, né? Que tem essa... Chega até a ser de algum grau, é até alguma coisa que me deixa até um pouco perplexo. Como no fundo a gente vê várias histórias onde o personagem faz as coisas mais mirabolantes do mundo, né? Passa por os eventos mais terríveis que existem. Pra quê, né? Pra chegar no final, encontrar-se consigo mesmo, encontrar-se com alguém e fazer aquilo que qualquer homem, né? O que a maioria dos homens mais bem resolvidos, né? Talvez faça desde muito jovem, que é fazer o quê? Encontrar uma ocupação honesta, encontrar uma pessoa, né, ao qual lhe dê o significado, a sua capacidade de cuidar e que queira também cuidar dessa pessoa. Disso nascem os filhos, né? Então, e essa pessoa vai encher essa casa de filhos e de livros, né? E vai viver uma vida que nós olhamos para aquilo ali e nós vemos assim, uma vida normal, né? Mas parece que muitas vezes é justamente tudo aquilo que esses personagens não tiveram como ter. Que a gente tem até mesmo no começo da história do Batman justamente isso. É roubado dele essa possibilidade de crescer num lar normal. Sim. Né? E normal que eu digo isso mesmo, pai, mãe e tudo mais. E a gente vê isso no próprio Harry Potter, que nós já conversamos. Né? Nós vemos isso numa série de histórias. Né? Então, também para mim ficou uma coisa assim muito, muito bacana, que é aquilo que o Chesterton dizia, né? Não existe nada mais extraordinário do que um homem normal, com a sua mulher normal, com seus filhos normais, né? Porque, de fato, essa é a estrutura natural da vida, né? Então, no fundo também acaba para mim ficando uma certa metáfora de que todas as grandes lutas da nossa civilização são lutas para que os homens normais possam ter a sua vida normal em paz, né? Exatamente isso. Eu não sei se o Mário quer fazer mais alguma conclusão, um adendo sobre essa nossa caminhada para falar do Batman. Não. Recomendações. Só concluir então que a trilogia, no geral, ela é muito positiva, né? A gente extraiu algumas coisas que dá para extrair ali. Claro que às vezes pode parecer também um pouco artificial isso que a gente faz aqui, porque não, mas o cara nem tinha pensado nisso, vocês estão inventando coisa. Olha, a interpretação é assim que se faz, né? Às vezes o crítico encontra alguma coisa que o próprio ator não sabia que estava lá, mas estava, né? Uma referência que ele nem sabe como entrou na cabeça dele, mas estava lá, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente puxou assim as coisas mais óbvias, né? Não inventamos muita coisa aqui. Então, assim, é uma obra que tudo bem, tu pode dizer que do ponto de vista técnico, ela não... Pode dizer e deve dizer, né, que ela não é uma Ilíada, não tem profundidade, não tem ela não é uma Eneida, etc, etc. É evidente que ela não é, né? Essas obras, tanto que elas... uma obra dessa se embasa, né, em muitas coisas que Ilíada, Eneida, Divina Comédia já desenvolveram, né? Eles quase como bebem e regurgitam, vamos dizer assim, né, de uma forma simplificada. Mas é para isso que a gente está aí mesmo, né? Para puxar e mostrar essas referências. E, né, com sorte que o pessoal que está assistindo aqui não conhece, né, essa parte profunda da nossa cultura, vá, né, conhecer exatamente. E vá até lá, né? Então, seria isso para essa franquia aí do Batman, e vamos seguir para uma próxima aí nos próximos capítulos. Perfeito. Então, pessoal, próximo encontro de Jornadas Literárias, a gente vai vir uma novidade, né? Fique atento.
e vocês vão ver uma coisa nova, nós não fizemos aqui ainda, né? Não é que ninguém tenha feito em outros lugares, até já fizeram. Nós vamos fazer aqui a nossa versão de um modelo de vídeo tanto quanto divertido. Isso. Está certo? Então ficamos por aqui. Até uma próxima. Até uma próxima.